Porque se o sistema não faz mais sentido, a gente muda o sistema. Minha gente, voltei de bonde como sempre, porque aqui é Afropunk Bahia, minha gente. Afropunk Bahia desembarcando diretamente na primeira capital do Brasil, o estado mais negro, estou falando de Salvador e também da Bahia. É Afropunk Bahia, o maior festival de cultura negra do mundo. Só que o Afropunk, assim como você, espero, porque eu faço isso, reconhece quem veio antes e também passa o bastão, o legado, para quem tá chegando agora também. E a parte boa é que o Afropunk não veio sozinho, não veio aqui só com o Monique, conversar com vocês, porque a gente veio com o Nubank. O Nubank é uma das maiores plataformas digitais de serviço financeiro do mundo. É muita grandeza, perspectiva de abundância, gente. Afropunk Bahia, Nubank juntos e os nossos convidados aqui, nossas convidadas de hoje, para a gente falar sobre autonomia, sobre ascensão. E como uma das convidadas que está aqui mesmo diz, seremos a última geração de primeiros. Eu estou falando de Samantha Almeida. Por favor, Samantha, chegue mais e se apresente para além do currículo. Fale do currículo que é importante, mas quem é Samantha quando ninguém tá vendo? Que mãe, tô na Afropunk, gente. Ai, que divertido. Primeiro, um imenso prazer, muito obrigada pelo convite. Monique, sempre muito gentil, muito querida, levando a gente nos lugares mais carinhosos, nos lugares mais negros juntos desse Brasil. Então, muito obrigada por me convidarem. Estou muito animada de estar aqui. Meu nome é Samantha Almeida. Antes de tudo, eu sou uma mulher preta de 40 anos, apaixonada por música, por arte, apaixonada por boas histórias, apaixonada e muito curiosa pela vida, e eu acho que é por isso que eu faço o que eu faço. Hoje eu estou diretora da área de estúdios da TV Globo, área de estúdios que cria os conteúdos, que ajuda a construir esse imaginário coletivo das novelas, das séries, dos programas que você vê aí na sua casa. Então é um imenso prazer poder estar aqui para me apresentar e também para participar dessa conversa com pessoas que eu amo e admiro. Então, essa sou eu. E a gente vai conversando ao longo do dia aqui. Ainda bem que você aceitou, né? Porque o medo é sempre não ter agenda. Essa Não! galera que em Salvador, na Bahia, a gente chama de barril dobrado, né? Que significa que é incrível. Entende? Às vezes não tem agenda, mas tá tudo bem, porque tá colocando as pautas em outros lugares também. Então, que bom que você tá aqui no Afropunk. E vou chamar ela também, Vitor Martins, que é a pessoa, assim, ainda bem que a gente trabalha juntos também, porque eu tô ali no Nubank, viu, minha gente? Porque daqui a pouco eu vou me apresentar. Primeiro, as convidadas aqui, depois eu falo um pouquinho, então tenho muito orgulho de estar com você nessa jornada também, junto com o Nubank, Vitor. Olá, gente, boa noite. Boa noite não, né? Bom, vou voltar para não marcar o tempo. Olá, gente, tudo bem? É um prazer inenarrável estar com vocês. Já queria super agradecer esse convite. Sim, trabalho com Monique, né, gente? Ai, isso é babada, a gente fofoca e falar mal dos outros, né? Se tem uma coisa que eu gosto, assim, quem é Vitor? O Vitor gosta de uma fofoca e eu nem pergunto nada para ninguém, tá? É o povo que vem me contar. Aí eu fico sabendo, né? Ai, fazer o quê, né? Eu não sou obrigada a não saber das fofocas da vida. Bom, eu sou uma pessoa trans, /queer, mas vocês podem me tratar em qualquer pronome do universo de vocês, porque eu vou continuar aqui bonita, toda natural, inteligente, né? Porque foi para isso que eu vim no mundo. E quando eu ando na rua, o povo fica dizendo assim, fulano é feio. Eu nem olho para trás, porque eu sei que não é comigo. Definitivamente não é comigo, né? Porque se tem uma coisa que eu entrego, é beleza na sociedade, né? Além de ser muito inteligente, né? Depois vocês podem observar o meu currículo Lattes ou o meu LinkedIn, que lá tem todos os meus títulos, todos os meus prêmios, tudo aquilo que eu já ganhei nessas coleções que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E como a própria Monique falou, hoje estou especialista em diversidade e inclusão Latinoamérica, agora eu não sou mais Brasil, né? Agora me gusta hablar en espanhol con los chiquitos e las chiquitas. E sigo atuando aí como especialista
dentro da nossa empresa global Nubank. E é isso, assim, estou aqui nesse espaço para contar um monte de coisa para vocês, que Monique já disse assim, olha, contar tudo, sem filtro. Então hoje vocês vão saber absolutamente tudo, exceto a minha idade, porque eu não vou contar esse fato para vocês, diferente da amiga Samantha, que já foi dizendo de cara a idade dela, né, 40 com cara de 20. Ai, Vitor, que figura, gente. Tá tudo bem. Tem gente que é jovem há mais tempo aqui, tem gente que é jovem há menos tempo, entendeu? E tá tudo certo. E eu sou Monique Evelyn, minha gente, eu sou Salvador, eu sou de Salvador, sou Nordeste 2 vezes, nascida e criada no Nordeste de Amaralina, só que é importante a gente estar circulando pelo mundo. Inclusive agora eu tô em Nova York, entendeu? Cada pessoa aqui na tela tá em um lugar do mundo, porque a diáspora se encontra nesse ponto de encontro chamado celebração, que é o Afropunk Bahia. E eu queria ouvir de você, Samantha. Quando e como você se descobriu negra? Ai, Monique, pergunta difícil, porque eu não sei se eu me descobri negra, na verdade, né? Eu acho que talvez eu tenha descoberto essa negritude no lugar de potência que ela é hoje, nos últimos anos, e isso tem muito a ver com o calor da pauta, né? Da pauta a pauta racial na sociedade, mas eu não me descobri negra, né? Quando você nasce, especialmente, né? É importante dizer, eu sou uma garota do Rio de Janeiro, nascida e criada na comunidade da Rocinha. Eu fui para São Paulo, hoje eu fico entre São Paulo e Rio por causa do trabalho, mas eu fui para São Paulo com 13 anos. E a minha relação com essa negritude, especialmente no Rio, ela sempre teve muito atrelado a ter tido acesso a lugares onde geralmente pessoas negras não têm acesso. Então, vinda de uma família periférica, durante toda a minha infância bolsista, eu transitei em muitas escolas, em cursos, em muitos acessos, onde eu era a única pessoa negra naquele espaço. E isso, por si só, acabou construindo com muita até de uma maneira muitas vezes muito dura, mas isso acabou construindo com muita evidência de que eu não era igual às pessoas que estavam ali e que isso estava relacionado à minha negritude. Óbvio que cada vez mais, eu acho que com o amadurecimento do que significava essa negritude nos espaços, já que eu era única, como é que eu iria construir essa identidade a partir de não ter referências, a partir de me afirmar naquele espaço, a partir de me entender também naquele espaço. É claro que ela foi se modificando. E hoje, eu falo da minha idade com 40 anos porque eu tenho muito orgulho de ter construído uma trajetória de mulher negra aos 40 anos, porque a gente sabe que viver por si só para as mulheres negras, ela é um grande, eu diria, ela é mais que um desafio, mas ela é um grande valor para a gente, né? Então, eu gosto de dizer que, obviamente, os últimos anos, essa negritude se transformou não só uma questão de identidade, e não só o fato do reconhecimento enquanto indivíduo, mas ela se tornou também ferramenta de existência na sociedade e de trabalho. Então, hoje, eu tenho cada vez mais sustentado em mim, cada vez mais desenhado em mim, que, como dizia muito, muito a minha mãe, que o mundo não é sobre você, mas ele é sobre o que você é capaz de fazer nele a partir de quem você é. Então, essa atuação no mundo hoje, ela é a partir de cada vez mais uma consciência dessa mulher negra, dessa mulher negra periférica de 40 anos, que tem uma posição hoje social que pode influenciar os espaços onde ela está inserida. Então, a minha negritude foi descoberta com o meu nascimento, mas ela, sem sombra de dúvidas, hoje ela se transforma numa ferramenta de atuação no mundo que cada vez mais sólida. Então, é daí. Ai, maravilha. Eu estou ouvindo você falar aqui e eu tenho 27 anos e eu lembro que quando eu tinha 24, você falou uma frase para mim e essa frase virou a chave a ponto de eu estar aqui hoje no Afropunk, por exemplo, com o Nubank. Você falou... A gente estava conversando sobre várias coisas, viu, gente? Eu não vou abrir também tudo, não. Não vou abrir a caixa de Pandora. Mas aí você falou, faça o seu momento. Você é o momento. Porque hoje virou meme, né? É o momento, não sei o quê. Mas você falou comigo... Eu acho que foi com 23 para 24, quando eu pedi demissão ali do Profissão Repórter. A galera
Lembro. Não, por que pedir demissão? Não sei o que. Eu falei, eu acho que não é isso, mas não significa que eu não tenho um momento de volta. Eu volto também num lugar de podcast, de entretenimento. E aí eu entendi que eu sou o momento, assim como Jay-Z nos ensinou que ele não é um homem de negócios. Ele é o negócio. E eu quero te entender também, Vitor, assim, nesse lugar de como é que você, e a gente também, até para trazer dicas, por favor, quero saber, viu? Como é que tem sido esse caminho de se apropriar de processos de ascensão no âmbito profissional? Porque é muito potente te ver fazendo isso. Há um ano, estava sendo contratada. Aí agora é Latam, entendeu? Contratada para Brasil. E agora é América Latina. Como tem sido esse lugar? Boa, ótima pergunta. Assim, vou ser obrigada a revelar a minha idade, gente, porque todo mundo falou, eu tenho 15. É isso. Depois me sigam para as mais dicas de beleza. Bem, esse ponto, assim, para mim, ele é muito crucial no sentido de... Hoje eu falei disso numa talk que eu dei numa empresa. E, assim, a minha mãe, ela é empregada doméstica. Ela, inclusive, foi demitida faz 1 mês e 15 dias. Assim, olha, quem tiver aí uma vaga de emprego, Santa Catarina, Florianópolis, por favor, me avise depois. Mas acho que ela não vai querer voltar a trabalhar, não. Eu acho que agora ela vai querer se sentar pela bicha preta. Em paralelo, eu sou essa pessoa que a renda é muito diferente da renda da minha mãe, assim, absurdamente diferente. E esse processo vejam bem, né? Porque imagina, eu me constituí, sempre fui a viadinha, a gayzinha, desde os 6 anos de idade, onde as pessoas se sentiam autorizadas a dizer que eu seria ou cabeleireira ou prostituta, desde os 6 anos autorizadas a dizerem isso para mim. E eu nunca quis isso para mim, não que eu tenha preconceito com as profissões, eu acho elas super importantes e necessárias. No sentido mas no sentido de eu não queria que essas profissões, eu não me imaginava nesses lugares. Eu queria ser outra coisa, né? Porque eu queria ser professora de religião. Depois eu fui ressignificando isso e cheguei a finalmente que eu queria, que é ser psicóloga. Inclusive, a minha colação de grau é na semana que vem, a segunda, porque eu já sou formada. E no meio desse processo, de ir entendendo o meu processo de ascensão, coisas que eu queria, eu sabia muito que eu não queria mais ser pobre, e a minha mãe sempre me criticou por isso, porque eu dizia assim para ela, se você tem vocação para ser pobre, eu não tenho. Mas é de um lugar de que a pobreza, para mim, foi uma pobreza de quase passar fome. Então, eu não queria reproduzir, eu não queria que essa experiência se perpetuasse. Eu gostaria de ter outras experiências na minha vida. E essas outras experiências, elas caminhavam para o lugar que é o acesso financeiro. Então, hoje, mesmo estando tendo alcançado esse espaço de acesso financeiro, de ascensão profissional, ele também continua sendo um lugar questionado, né? E eu vou dar um exemplo prático para vocês. Outro dia eu estava no supermercado escolhendo um extrato de tomate, o homem parou atrás de mim, bateu nas minhas costas e perguntou o quanto era o meu programa. Essa pergunta só é possível porque há uma leitura sobre minha identidade de gênero e também há uma racialização sobre quem eu sou. Então, é muito provável, gente, que eu ganhe, sei lá, 10 vezes mais do que aquele homem que bateu no meu ombro perguntando quanto é que era meu programa. Mas na cabeça dele, isso jamais vai encaixar, porque é uma lógica de funcionamento que nunca vai me reconhecer socialmente como essa pessoa que, por exemplo, ascendeu na vida. E tá tudo bem, né? Que o dinheiro é para mim, o dinheiro não é para ele. Mas o meu processo, assim, foi muito relacionado a um processo de educação. Eu estudava muito, gente, eu estudava absurdamente. Obviamente, não parto do lugar de que talvez várias horas que eu dediquei a estudo, eu gostaria de estar brincando, mas eu não tive essa oportunidade. E aqui não é para romantizar o processo, mas para dizer, né, que foi essa a minha realidade, eu tive essa experiência de vida, e todo esse tempo dedicado a estudo, ele resultou em alguma coisa. Eu lembro que no total, assim, gente, eu acho que eu passei em 13 vestibulares, 13 ou foi 14 vestibulares. Eu estudava, de fato, em demasia. E aí, quando eu resolvi ingressar no mercado de trabalho, eu já fiz... até o meu processo assim, de reconhecimento no mercado de trabalho,
eu sempre julguei o meu primeiro emprego num salão que eu trabalhava na área administrativa. E depois, ao repensar muito e elaborar o que era trabalho para mim, eu entendi que o meu primeiro emprego foi vendendo brigadeiro na 5ª série, porque eu queria lanchar, a minha mãe não tinha dinheiro para lanchar, então eu vendia brigadeiro para comprar meu lanche. Era basicamente. Aquilo foi o meu primeiro emprego, na 5ª série. Então, os processos de aprendizagem, do chegar aqui hoje, as pessoas podem ir lá no meu LinkedIn, elas vão ver que antes do meu cargo no Nubank, eu era estagiário. Alguém vai lá e vai dizer assim, nossa, mas de estagiário para especialista, que é o cargo mais sênior técnico dentro de uma empresa. Gente, mas não é aquela história de 0 a 1 milhão que as pessoas contam aí nas revistas. A minha história é que eu sempre me preparei muito. Eu só estava estagiária naquele momento. Mas a minha senioridade não era de uma pessoa estagiária. Né? Então, eu acho que esse processo, né, de me reconhecer, de me apropriar, eu acho que boa parte disso também foi no sentido de me apropriar, de saber que a minha carreira, de reconhecer os meus títulos, de reconhecer os meus diplomas, de saber que eu era muito boa, né? E que não são, as pessoas elas vão querer te nivelar, mas você também é a pessoa que pode determinar quem você é. Esses foram processos muito importantes para mim, sobretudo no sentido de passar a negociar os espaços onde eu gostaria de estar. Hoje eu sou uma pessoa trans, uma pessoa queer, né, reconhecida nacionalmente pelas agendas que eu cuido, agendas de diversidade, eu adquiri visibilidade na minha carreira, mas eu sou tão poucas dentre várias outras que deveríamos ser muito mais nesses espaços, né? Então eu acho que obviamente tem algo que estar neste lugar me faz querer trazer outras pessoas junto comigo, mas também me faz pensar de que há toda uma estrutura que precisa ser mudada para que essas pessoas cheguem a esses lugares sem passar pelo que eu passei, sem ter quase passado fome, sem muitas vezes não ter o dinheiro da passagem para ir para a escola e todos os etc. da vida. E eu fico aqui pensando, porque comigo não foi diferente, não, tá? Daqui a pouco, não sei para onde vai o caminho dessa conversa e as coisas vão ficando mais emocionantes, porque a gente vai lembrando, né? Porque muita gente, quem vê de fora, você que está assistindo a gente, por exemplo, acha que a gente brotou. Brotamos. Eu saí do Nordeste, ok, ganhei o mundo. Samantha saiu do Rio de Janeiro, ganhou o mundo. Vitor... Não é assim, gente. Existe uma jornada. Reconheçam também as jornadas de vocês. E só voltando para você ainda, Vitor, a cabeça... Como é que você cuida com tantas mudanças aceleradas e quando você fala também, né? Você ganha provavelmente 10 vezes, 20 vezes mais que muita gente, inclusive sua mãe. Como é que você cuida do seu emocional e da sua saúde mental para continuar fazendo o trabalho que faz? Bom, tem várias estratégias, assim. Uma, minha preferida, eu amo comer. Então assim, olha, me convidou para comer, é comigo mesmo. Vamos ali. Gente, eu tenho pena de gastar dinheiro com muita coisa, mas eu não tenho pena de gastar dinheiro com comida. Que tem 2 lugares. O lugar eu passei tanta necessidade na minha infância e na minha adolescência, que para mim, toda vez que eu saio para comer, é sempre uma experiência. E, em geral, juro para vocês, gente, sempre volta memórias, às vezes, do passado. Especialmente quando eu vou em restaurantes que o prato da refeição é muito caro. E eu lembro que tempos atrás eu jamais poderia estar naquele lugar comendo aquela comida. Então, uma das minhas formas de me autocuidar é a comida, assim. Eu realmente como, assim... Por exemplo, agora eu inventei que eu não gosto mais de sorvete de pote de supermercado. Agora eu só como gelatos. E é isso, tá tudo bem. Então, esse é um ponto. Porque eu não vou ficar aqui dizendo para vocês, façam terapia. Eu sou uma pessoa quase psicóloga. A terapia ela é importante, ela é extremamente importante e relevante. Mas as formas de autocuidado, elas não vão ser só num psicólogo. Senão a gente passa a normatizar de que só há uma forma de se autocuidar. Há várias outras formas de se autocuidar. A terapia é uma possibilidade, eu super indico, mas não é a única. Uma outra coisa que eu faço eu passei a fazer atividade, voltei para a academia, agora que eu já estou vacinada, tomei minhas 2 doses de vacina, então se vacinem, quem ainda não se vacinou e está aí nos assistindo, se vacinem, por favor.
E a academia me ajuda muito a oxigenar. Demais, 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 demais. Porque eu respiro melhor, eu processo melhor, então tem tudo isso. A terapia, né? A terapia é super importante. Ela até está parada por conta do mês da consciência negra, mas eu estava fazendo terapia até outubro. Retomo a terapia em dezembro, se minha psicóloga estiver me assistindo, em dezembro eu volto, viu? E, então, eu acho que isso, assim. E dicas além, porque a terapia, e aí falando do meu lugar de psicologia, nem sempre ela é acessível, financeiramente acessível. Nós somos um curso de uma área, de um produto, de um serviço ainda muito elitista. Nem todas as pessoas conseguem acessar esse serviço. Então, eu acho que isso, assim, eu super indico. Converse com as pessoas, com seus amigos. Agora que a gente já está vacinado e consegue ter algum tipo de mobilidade nas ruas, tenha a oportunidade de se sentar num parque e olhar para o horizonte, não fazer nada. Uma coisa que eu super valorizo no meu discurso, e eu digo isso para as pessoas, é valorizem o ócio. Não tem nada de errado vivenciar o ócio em alguns momentos. Essa ideia de que a gente tem que ficar 24 horas trabalhando, inclusive, é uma produção moderna, de que a gente precisa estar sempre numa loja de produtividade. O ócio também é parte do nosso autocuidado. Maravilha. E quando, no início aqui, minha gente, não sei se vocês lembram, mas eu citei logo Samantha, uma frase que ela costuma falar e eu quero que ela explique para todo mundo. E tentando também projetar, Samantha, como é que a gente realmente pode se tornar essa última geração de primeiros. Porque eu não aguento mais ser a primeira da minha família a ter casas, a primeira da minha família a poder ficar fora estudando nos Estados Unidos, a primeira a... Como é que a gente rompe esse ciclo, que é perverso, né, de ser a primeira da família, em uma sociedade como a nossa? Explica pra gente. Eu acho que quando eu escrevi sobre isso, eu gosto muito de escrever, eu acho que esse é um ponto. Uma coisa que o Vitor traz, que eu concordo plenamente, é que existem muitas maneiras de cuidar da gente, cuidar do nosso emocional. O que eu faço é escrever, eu escrevo muito, escrevo desde sempre. E há muito tempo que eu escrevi essa frase sobre ser a primeira geração, ser a última geração dos primeiros. Porque, obviamente, quando a gente vai contando aqui as nossas histórias, né? Eu sou uma geraçãozinha antes de vocês, tinha muito um certo valor em ser o único, em ser o primeiro. Olha que interessante como a gente fala sobre esse lugar do debate, da construção coletiva, ele é tão importante, porque em determinado momento da nossa história, ser colocado como o único negro na sala, ou ser colocado como o primeiro da sua família a se formar, isso era um grande orgulho, né? E durante muito tempo esse lugar foi até muito protegido, para garantir que tivesse esse olhar de exclusividade. Daí, com o passar do tempo, e eu acho que isso há uns 20 anos atrás, logo quando eu comecei a minha carreira, né, agora eu vou fazer 24 anos de mercado, eu comecei a sentir que era muito difícil conseguir construir coisas novas, pautar novas ideias quando você está sozinho, porque apesar da gente falar muito sobre um trabalho coletivo, a gente sabe que no nosso dia a dia é muito difícil fazer novos processos, engajar as pessoas a mudar o formato do que elas sempre fizeram e sair daquela zona de conforto para pensar em outras realidades possíveis, ao mesmo tempo que o nosso mercado, eu sou da área de comunicação, vive muito sobre o novo, a busca do novo, da tendência, mas sem perceber que a gente mesmo cria modelos que inibem a construção desse novo. E aí eu comecei a perceber na prática que ser a única do espaço, que ser a primeira, me fazia não avançar, me fazia não conseguir construir uma identidade cultural coletiva, propor coisas novas para além da minha própria perspectiva, de compartilhar com outras pessoas esse lugar de futuro possível e, obviamente, ainda não consciente, né, nesse começo de carreira, o que eu estava dizendo cara, estar nesse lugar é muito desconfortável, porque não olhar para o lado e não ver pessoas como eu me faz menor. Mas eu não conseguia materializar isso até que a primeira oportunidade que eu tive num cargo gerencial
porque eu acho que hoje a gente vive uma linha hierárquica nas companhias cada vez mais compartilhada, mas isso também é um processo novo. Eu acho que a gente tem percebido que mais do que hierarquias, a gente precisa de colaboração para processos, e ali no primeiro momento onde eu tenho a oportunidade de construir times, de propor coisas e ter um lugar de voz na mesa, o meu movimento não foi, e eu sempre falo isso, não foi pensado, mas foi um movimento de sobrevivência, que é de trazer para a mesa pessoas que compartilhassem essa mesma visão de mundo, para poder criar um coro alto, para criar uma construção, uma voz alta, para compartilhar um lugar, um sonho, um desejo. E aí, ali no finalzinho, dos anos 90, no início de 2000, eu começo a querer pensar que, calma, se isso me faz falta, né, se eu tenho essas demandas pessoais que eu acho que estão faltando no meu mercado de trabalho, na época eu trabalhava ainda com produto, ainda no universo eu trabalhei bastante com moda, com comunicação, com PR, ainda nesse lugar eu dizia, cara, será que isso que me faz falta não faz falta para mais pessoas? E quanto mais pessoas eu trazia para construir esse lugar, mais essa vontade se tornava mais ampla, mais perspectivas novas eu conseguia entender na mesa, e mais atuante eu era, e mais visibilidade do meu trabalho eu tinha. Então eu comecei a perceber que a ferramenta de transformação que eu buscava não era só dividir um sonho, mas dividir uma prática. E é por isso a última geração dos primeiros. Porque quando você adentra o lugar, vocês sabem tão bem quanto eu, quando você sendo uma pessoa que adentra um lugar e você não tem as mesmas referências do que as pessoas que já estão nesse lugar, só a sua presença modifica aquele espaço, porque você pensa diferente, você vê o mundo diferente, você responde a estímulos diferentes. E aí, pensar que isso era um movimento e que isso não era uma carreira individual, mudou, fez um plot twist mental para mim, né? Me colocou num lugar de começar a pensar que, então, aquilo não se resumia a mim, tinha muito mais coisas que eu não estava vendo, tinha muito mais novidades, objetivos, pessoas, perspectivas, e quanto mais isso foi se montando, mais eu percebi que a gente estava fazendo uma geração, e que esse movimento, hoje, especialmente, eu estou muito feliz, porque eu recebi grandes notícias, né? E por isso que eu falo sobre ser o formato de uma geração, porque eu percebo, existe uma ascensão individual aqui, a gente está contando nossas 3 trajetórias, mas existe também um mundo lá fora que precisa saber que esses lugares pertencem a essas pessoas. E aí a gente começa a criar o que eu falo que é uma rede de construção do futuro. Porque para que eu, para que Vitor, para que Monique pudessem chegar nesse lugar, nós vivemos tempos de ascensão econômica histórica, nós vivemos as leis de cota, nós vivemos acesso aos espaços, nós vivemos um processo de educação institucional profundo, que eu me pergunto hoje, e é por isso tanta preocupação desse olhar no futuro, se é que nós estamos construindo as mesmas coisas para que venham essas novas gerações e possam nos abastecer de visões que a gente ainda não tem. Então, a ideia de que nós seremos a última geração dos primeiros é uma tentativa de sobrevivência, da nossa sobrevivência enquanto comunidade, mas também da sobrevivência dos projetos, dos produtos, dos serviços que precisam desses novos olhares para continuar relevante na vida das pessoas. Então, é um convite ser a última geração dos primeiros, para que a gente possa entender que viemos de algum lugar, mas que também precisamos entregar um mundo para uma geração, e a gente precisa preparar essa geração com os acessos que nós tivemos, né? É um convite para todo mundo que está aqui, você aí que está assistindo, minha gente, o Afropunk inteiro, em peso, porque dia 27 tem show, tem Mano Brown, tem Duquesa, Ileaie, tem Malia, tem tanta gente que chega, é tanto peso que chega minha voz falhou, minha gente. É tanta gente pesada. E continuando com você, assim, eu tô te ouvindo e fico pensando, como será que Samantha consegue equilibrar o que é responsabilidade do que é fardo? Até para não transformar a responsabilidade em fardo e você paralisar. Como é que você faz isso? Porque eu tento todos os dias. Às vezes peço ajuda. Como é que você faz no dia a dia? Fazer bom, tem dia que fazer bom. Oh, muito é bom. Mas você sabe, Monique, que eu tenho
eu preciso ser muito honesta, porque, de uma certa forma, eu acho que nós somos um coletivo, mas também somos indivíduos. E na minha individualidade, eu nunca entendi nem a minha profissão, nem os meus espaços como fardo. E eu te explico por quê, assim, sabe? Eu fui criada num lugar, e obviamente todo mundo tem as suas histórias, e eu acho importante que a gente valide ela, mas eu fui criada num lugar onde muitas vezes o que a gente precisava ter é sonho de futuro. Porque o presente em si, ele era muito duro, ele era muito... é, ele era muito pouco valioso para as pessoas, né? Aquele presente, ele representava alguns destinos certos, né? Eu falo sobre isso porque eu acho importante lembrar que para que eu conseguisse chegar no lugar, nos lugares e sonhar e estar nesses espaços que eu estou hoje, eu precisei sonhar esses espaços e os meus pais sonharam muito esses espaços. Eu também sou filha, né, de uma família típica brasileira, minha mãe era auxiliar de enfermagem, se formou com 50 anos de idade, meu pai um eletricista. Eles abdicaram de muitas coisas na vida para que a filha deles pudesse ter acesso a uma boa escola, para que eu pudesse ter feito inglês, teatro. Eu brinco que os meus pais fizeram escolhas que hoje eu fico pensando, como é que eles apostaram que a educação daria certo desse jeito, né? Eu brinco que o brasileiro, e especialmente, né, os pais, eu falo muito da minha mãe, é um sonhador nato, assim, tem muita fé, né, um Paulo Freireano, assim, muito clássico, que acreditava que a educação seria revolucionária. Então, eles não me criaram no fardo, eles me criaram no sonho. E é claro que sem romantizar nem um pouco que a trajetória é muito difícil, que às vezes sonhar é muito difícil, e que é difícil sonhar quando você tem condições de vida muito precárias, mas é fundamental que a gente não perca essa capacidade, porque é também no assassinato do sonho que assassina-se o futuro. Então, eu nunca tratei e não trato como fardo, absolutamente nada. Eu faço aquilo que dá, eu faço o melhor que eu tenho, eu entrego o melhor que eu posso, e eu entendo também as minhas limitações. E muitas vezes eu tenho dito muito isso, talvez eu não seja tudo que as pessoas esperam, ou talvez eu não entregue tudo que as pessoas esperam, mas eu sei que eu entrego tudo aquilo que eu posso, e que eu faço aquilo dentro do ambiente onde eu estou, eu tento ser o mais honesta com aquilo que eu acredito. E é por isso que a gente teve as nossas conversas, e várias pessoas, eu sempre tento estar disponível para as conversas, para contar que, cara, tem caminhos que eu já trilhei que podem ser mais fáceis, tem coisas que eu já aprendi que pode ser mais que você pode ter uma perspectiva de alguém que passou por isso. E muitas vezes eu acho que esse lugar que a gente coloca para a gente é um lugar que ele precisa ser prazeroso, ele precisa ser celebrado. Eu celebro muito as coisas que eu conquistei, eu celebro muito as oportunidades que eu posso criar hoje para minha família, para as pessoas que eu cuido, eu celebro muito para uma geração. Então, minha mãe tinha uma coisa, ela dizia que, e essa é uma experiência que eu carrego muito, às vezes você está num lugar e você está sozinho, porque muitos dos espaços eles são determinados para algumas pessoas e essas pessoas não são como você. Mas eu sempre tive uma idealização mental de que eu jogo para minha torcida, sabe? Porque eu sempre soube que, de alguma forma, nós estamos conectados globalmente, nós estamos conectados em diáspora, tem muita gente torcendo por mim, e não por mim, Samantha, mas para que pessoas como Samantha consigam exercer a sua máxima potência. Então, nessas épocas de escola, que eu estudava em colégios particulares, muito como bolsista, e minha mãe sabia que muitas vezes estar naquele lugar por si só era muito difícil, ela fazia questão de sentar na primeira fila, sempre, em qualquer evento, fosse uma apresentação de colégio, ela sentava sozinha lá na primeira fila, e ela ficava me olhando com aquela cara de estamos todos aqui por você. E eu nunca vou me esquecer, porque hoje, seja qualquer lugar que eu estou, às vezes eu entro numa reunião global, como em Cannes, onde eu apresentei os cases vencedores do Brasil na minha categoria, e eu falava para a câmera, mas eu olho lá e eu vejo aquela minha torcida sentada, porque eu sei o
a responsabilidade que é, mas é uma responsabilidade muito prazerosa. É muito prazer, sim, poder exercer o máximo da potência e conquistar ainda mais espaços. Eu não tenho humildade no sentido de não garantir, de que eu sempre acho que estou só começando e que o mundo é o limite e que tem muita coisa para ser feita, para ser conquistada, porque eu sei que quando eu avanço, muita gente avança comigo, porque eu me comprometo a avançar muita gente. Então, honestamente, eu não separo o fardo, porque eu também entendo os meus limites. E quando eu não atendo, eu acho que quando eu não atendo as expectativas, eu também entendo que as expectativas são do outro, não são minhas. Eu estou absolutamente confiante que eu estou entregando o melhor que eu posso, e quando eu não posso, eu deixo para a próxima, na próxima eu volto, sabe? Então, eu te confesso assim que eu sou muito grata, cara, com a vida que eu tenho. Porra, da onde eu saí e até aqui, tudo isso aqui é prazeroso, essa luz aqui, receber essa água, estar com vocês aqui, tenho muito prazer, muita diversão nisso. E tem que ser assim, né, minha gente? Porque não só a dor nos une. Eu não tô aguentando mais, assim, sério. Porque não dá pra gente ser o tempo todo clandestinamente felizes. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que comemorar as vitórias e parar de ficar com receio, porque tá dando certo. Que bom, tá funcionando. A gente quer que funcione para as mais pessoas também. Então, por favor, quem está assistindo, saia dessa sombra aí de ser clandestinamente feliz. Celebre, porque a gente sempre celebrou. A história da humanidade mostra que tentaram acabar com a nossa felicidade. Vamos resgatar. Afropunk é celebração. E por isso eu queria te ouvir, Vitor. Considerando que você já falou aqui sobre quase passar fome e considerando que Samantha pontuou de sonho, como continuar sonhando estando no limite? Boa. Gente, eu tenho um monte de sonho. Eu digo hoje, assim, menino, eu tenho tanta coisa ainda para fazer na minha vida. Primeiro que os meus filhos, eles estão me esperando daqui 10 anos, né? Daqui 10 anos eu vou adotar 3 adolescentes, irmãos. Eu tenho certeza que o universo vai me preparar para recebê-los e eles me receberem. Isso é uma certeza da minha vida. Esse é um sonho. Um outro sonho meu, gente, é montar uma padaria, assim. Então, assim, vocês, em breve, eu quero ser aquela pessoa que vai estar sentada. Ê, seu Luiz, o pão acabou de sair, só não vai vir pegar os seus pães hoje, não. E aí, eu cultivo muito essa ideia do sonho. Eu acho que a Samantha falou que esses sonhos, eles basicamente funcionam como motores da nossa vida. Eu acho isso tão potente, e aí a gente precisa avaliar com o respectivo cuidado, no sentido de eu sempre tive muitos sonhos, mas toda vez que eu mirava nas coisas que eu queria fazer e que eu tentava encontrar materialidade, ou seja, exemplos, me careciam de exemplos. E aí, muitas vezes, a gente tenta limitar esse sonho porque a gente não encontra uma materialidade. A gente não encontra 1000 Moniques, a gente não encontra 1000 Samantas, a gente não encontra 1 milhão, né, de nós mesmos nos espaços onde a gente quer tanto ocupar e estar. E só que isso não pode ser um limitador da nossa jornada, porque a gente deve endereçar, e para mim foi muito isso que eu trouxe para mim, e eu não quero universalizar isso, mas foi como funcionou para mim. Eu entendia que, já que não tinha ninguém, por que não ser eu? E por mais difícil que fosse acreditar nessa mensagem, foi exatamente essa mensagem que me trouxe até aqui. Então, quando eu falo de adoção, né, de 3 crianças, e eu vou adotar 3 crianças negras, que é para arrumar barraco na rua, né? Que é para... tá chamando meu filho de feio por quê? E aí, quando eu penso assim, no meu processo de adoção no futuro, quando eu penso na minha padariazinha, assim, eu sentada, eu vendo o povo comprar o pão quentinho, saindo, eita, o pão aqui, o pão dessa padaria é bom. É sobre a possibilidade de nos manter vivos. É sobre a possibilidade, inclusive, de ressignificar esses sonhos e que a gente, às vezes, não precisa, gente, ser a pessoa mais rica do mundo para ser feliz. Os sonhos de felicidade também podem ser aqueles onde a gente se reconhece. Pode ser aqueles onde, de fato, nós vamos poder ser quem nós queremos ser.
Eu sempre digo para as pessoas que eu sempre disse para minha mãe, né, que eu não queria ser pobre, mas eu também não quero ser essa pessoa que, sei lá, aparece na capa para dizer que tem uma fortuna avaliada em não sei quantos bilhões de reais. Por que que eu não quero isso? Porque este não é meu sonho. Mas eu tenho outros tipos de sonho que alimentam a minha expectativa de vida, que alimentam a minha trajetória. Muitos de vocês devem parar nesse exato momento, ou em vários momentos da vida de vocês, e pensar aposentadoria, ou pelo menos tentar pensar em aposentadoria. Gente, eu tenho 28 anos, agora eu falo em minha idade de verdade. A expectativa de vida de mulheres trans, de pessoas trans negras é 28 anos. Eu estou na minha velhice. Sim. Isso é tão complexo de pensar, reflitam sobre isso, que enquanto as pessoas estão planejando aposentadorias financeiras, eu estou vivendo a minha velhice aos 28 anos. E se eu passo dessa estatística, significa, né, é muita potência de vida pensar que eu posso superar este lugar. Então, todos os dias, quando eu saio na rua, eu corro o risco de não voltar. É isso, assim. Eu corro o risco de não voltar. Mas há algo que me move em direção a querer voltar para casa, independente da possibilidade de não poder voltar. E uma das coisas que me move são os meus sonhos. E alguns dos meus sonhos uma padoca e 3 filhos. E eu só queria fazer um comentário, porque eu sempre penso, a gente está falando muito de tempo de sonhos urgentes, né? Porque quando a gente fala que a gente sonha, não é esse lugar utópico, não, de que você só projeta como se você não tivesse ação para esse projeto. Mas eu tenho, e eu acho que talvez o que a gente esteja vivenciando agora, nesse momento, onde você tem o debate sobre a inserção de grupos minorizados dentro do mercado corporativo, onde você tem pessoas sendo inseridas até para construir esse lugar para outras pessoas. Tudo isso foi sonhado e foi construído pelo movimento negro. Tudo isso foi sonhado e foi construído pelos que vieram antes. E eles precisaram acreditar que a gente entenderia esse lugar e que a gente faria algo com esse lugar. Então, eu penso muito de que a gente talvez, e quando você falou, né, sobre ser o primeiro, durante muito tempo as pessoas falam assim, a primeira pessoa negra num board, a primeira pessoa negra em Cannes, a primeira pessoa negra, e esse lugar de primeira é importante para que ele seja entendido como possível. Precisa ser possível, porque depois que tem o primeiro, vem o mundo inteiro. É sobre esse lugar de ser o primeiro, deixou de ser peso, porque ele se tornou a responsabilidade de quebrar uma barreira, de quebrar um espaço e determinar que aquele é seu também. E fazer um bom trabalho, e fazer uma grande presença nesses espaços para que a gente seja mais do que ponte, mais do que a gente seja fonte. A gente tem falado muito sobre isso, ser fonte da onde brota a nossa vivência, a nossa experiência. E aí, de novo, né, Vitor trouxe lindamente de que é necessário sonhos ativos, porque só chega no futuro quem olha para ele e se vê lá. A gente precisa de um futuro onde a gente caiba também. Não, sem dúvidas, né? E eu só tô aqui também por causa de sonhos, tá, minha gente? Vocês vão falando, eu vou lembrando. Tem uma frase que meus pais falavam muito comigo, de sonhar, imaginar e criar. Então, tudo que eu sonhava, minha mãe falava assim, tá, qual o próximo passo? E o dia seguinte? Então, minha gente, essas frases são de minha mãe, entendeu? Junto com meu pai, que eu cresci ouvindo e entendi que poderia ser muito potente quando eu verbalizasse para outras pessoas. Então, eu sonhei muito com esse momento, por exemplo. E agora a gente está criando juntos. É muito melhor criar de bonde, vir de bonde, coletivamente. Isso não deixa... isso não vai deixar a minha subjetividade ser anulada. Eu sou Monique Evelyn, tenho os meus sonhos individuais também, tenho meus sonhos coletivos, mas é tão bom ver tudo isso acontecendo aqui, principalmente no Afropunk, que me dá, sei lá, eu vou ficar emocionada se eu falar mais. Mas eu tenho mais umas 2 dúvidas para vocês. E pensando nisso de futuro ainda, Samantha, assim, quais são as trilhas e os acessos que vocês, e você principalmente, deseja, né? E está ativamente abrindo, construindo para o futuro, para passar o bastão para pessoas como eu, como o Vitor, como outras que estão assistindo a gente aqui agora.
A primeira coisa que a gente precisa trabalhar, e eu acho fundamental que a gente coloque isso em todos os espaços que a gente tiver, são metas. Com quais metas, né? Aonde eu quero chegar e quanto eu quero chegar e quanto tempo eu vou levar para chegar, quanto gasta para chegar. Eu gosto muito da ideia de projetar esse espaço e desenhar ele de trás para frente de onde eu estou hoje e onde eu vou estar amanhã. E é óbvio, é claro que a gente está falando de metodologias pessoais, cada um vai construir a sua jornada, mas para que a gente construa, foi o que eu disse, para que exista uma segunda geração de primeiros, terceiros e um bonde todo, é preciso que essas pessoas recebam essa oportunidade no agora, porque sonhar o futuro é construir no agora. Então, quais são? Eu acho fundamental que a gente exija os acessos sejam construídos para todos, é fundamental que a gente use cada vez mais as ferramentas que nós temos disponíveis para distribuir esses acessos, para sentar nos lugares, e aí eu sempre deixo a cargo das individualidades, de como cada um desenvolve a sua relação no seu espaço, mas que a gente nunca esqueça que você é mais forte quando você está fortalecido pelo seu coletivo. Então, em todos os espaços onde você está, como é que você constrói um espaço para o coletivo? Como é que você traz as pessoas para dividir o pensamento com você? Isso é um exercício, tá? É muito importante que a gente pense que a gente está mudando um modelo de comportamento e de pensamento que foi totalmente construído no indivíduo, construído nos méritos únicos, e o que a gente está dizendo e está propondo que para a nossa sobrevivência no mercado de trabalho, a nossa sobrevivência no planeta, a nossa sobrevivência como futuro possível, a gente está caminhando para essa construção que é do coletivo. Então, para que a gente faça isso, precisa ter intencionalidade. Intencionalidade é fazer isso que a gente está fazendo aqui, é verbalizar quais são os seus sonhos e como você quer construir esses sonhos, quais são as metas. Quando a gente diz nós queremos mais pessoas negras no mercado corporativo, quantas pessoas a gente está falando? Qual é o seu plano de ação para isso? O tempo inteiro construir o sonho e o plano de ação. Hoje, eu acho que talvez o nosso grande desafio, e aí seja como é que a gente usa essa grande janela de oportunidade que tem acontecido nos últimos 5 anos, onde o debate é real, onde existe uma consciência coletiva sendo formada, onde as pessoas apontam uma marca, apontam um produto cultural e dizem, isso não me representa, isso daqui não faz sentido para mim. Como é que a gente aprofunda esse debate? Como é que a gente sai dessa fotografia que hoje a gente olha e fala, nós queremos mais pessoas negras num produto? Como é que a gente sai para dizer, calma, mas nós queremos mais pessoas negras em todos os espaços, nós queremos pessoas negras em tomadas de decisão, nós queremos pessoas LGBTQI+, desenvolvendo o seu máximo potencial, não tendo limite para a sua existência. Como é que a gente constrói esses lugares? Acho que cada um vai descobrindo o seu formato para construir esse lugar, mas é importante que a gente tenha o mesmo objetivo. O meu lugar, o meu espaço sempre foi através da empregabilidade. Eu acredito profundamente na empregabilidade, no rodar das oportunidades, eu acredito no lugar de cocriação profissional, e aí essa é a minha batalha individual. Falo, cada um tem o seu espaço dentro dessa mesma trincheira, dentro dessa mesma guerrilha, e a gente precisa encontrar qual o seu. O meu é entender que eu sou absolutamente apaixonada pelo meu trabalho, eu sou absolutamente apaixonada por construir realidades a partir de perspectivas múltiplas, então eu preciso dessas pessoas trabalhando comigo, eu preciso dessas pessoas trabalhando em rede comigo, e não à toa que todas as pessoas que eu acredito que têm um trabalho muito interessante, um grande potencial, eu de alguma maneira coloco ela ali no meu banco de informações para distribuir para as pessoas que já me reconhecem por isso, aonde eu posso buscar uma referência. Então eu uso esse lugar para distribuir dentro dos acessos de empregabilidade que eu tenho. Mas a pergunta é, qual é cada um dentro desse espaço? Seja você parte do grupo minorizado, seja não você parte. Que lugar? Se a gente está olhando para o mesmo lugar, que é esse lugar de futuro, aonde as pessoas têm a oportunidade de desenvolver o seu grande potencial, e isso vai ser legal para todo mundo, qual é o seu lugar dentro desse espaço? E quanto mais, e aí eu acho isso muito importante, quanto mais destaque, quanto mais espaço você ganha, quanto mais voz você tem, também vem uma grande responsabilidade em relação a isso. E essa responsabilidade não é um fardo, mas essa responsabilidade é uma conquista, porque a gente diz o tempo inteiro que a gente quer ocupar os espaços, que a gente quer fazer parte do debate, e quando a gente faz parte do debate, isso é uma grande conquista. Então, como é que através
através das suas conquistas, a gente consegue colocar em pauta, dentro das limitações e dos espaços de cada um, esse olhar macro do coletivo. Para mim, não existe uma fórmula, sabe, Monique? Muitas vezes a gente quer dizer para as pessoas como elas devem influenciar o futuro, como elas devem atuar. Isso por si só eu já não acredito. Eu acredito que nós vamos construir um lugar único se estivermos olhando para o mesmo lugar, mas cada um entendendo as suas limitações para não ser fardo, mas também as suas potências para ser fonte. Anotado. Espero que todo mundo que está aqui assistindo anote tudo isso. Pelo amor de Deus, gente. É aula, não é uma conversa. Foco na É missão, quase aqui, foco na missão. Exato, foco na missão. E tem uma coisa, Vitor, que eu fico pensando, e eu sempre fiquei, será que eu mando uma mensagem no privado para perguntar? Mas estamos aqui em público, esse é o meu momento de fazer essa pergunta, que é assim, por que você faz o que você faz? Melhor, calma. Por que você continua fazendo o que você faz junto com o Nubank? Tá, ótima pergunta. Bom, hoje eu trabalhava em plano de saúde, já começa daí, gente. A pessoa tá lá no plano de saúde, auditando conta, bem lindamente. E aí eu sempre estudei. Vejam, o meu processo com diversidade e inclusão foi estudando. Eu vim de um lugar onde eu estudei na FGV, e todos os meus colegas fizeram monografias sobre a empresa dos seus pais. Né? Eu não tinha empresa do meu pai, gente, nem da minha mãe. Então, mas eu tinha, vejam bem, eu tive uma criação tão potente como uma tia minha, que era uma pessoa com deficiência, ela era uma cadeirante, e na minha cabeça eu sempre quis explorar mais estudos no campo da deficiência. Então, eu fiz o meu primeiro TCC da minha primeira faculdade, foi administração, estudando pessoas com deficiência, estudando Disability Study, né, que é estudos sobre pessoas com deficiência. Depois disso, eu fui fazer psicologia e eu caí num grupo de estudos que estudava gênero e pessoas com deficiência. E depois eu fui estudar relações raciais. Então, todo o meu processo, o meu repertório, foi de alguém que estudava em demasia esses temas. E aí eu tive uma oportunidade, né, no meu momento de estágio obrigatório na psicologia, em transformar esse meu conhecimento teórico, que eu já debatia, em um conhecimento prático. E aí eu comecei a trabalhar com diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão com o Nubank vem de um lugar de uma responsabilidade, e eu disse isso na minha contratação. A minha contratação foi eu entrei no Nubank dia 16 de novembro de 2020, e eu fiz um post que, inclusive, acho que deu 380 mil visualizações. E nesse post eu dizia assim: a partir de agora, vocês têm um aliado dentro dessa empresa. E no sentido de... É exatamente o que a Samantha falou. Esse lugar de ocupar o primeiro lugar, ele vem com o lugar da representatividade, ele vem com o lugar da responsabilidade. Obviamente, nem todas as pessoas lidam bem com este fato, e está tudo bem, porque a gente também não é obrigado a assumir essa responsabilidade quando, na verdade, a gente só quer trabalhar no final do dia. A gente também precisa entender que existem pessoas que não querem estar nesses espaços, não querem ter a responsabilidade de saberem que são as primeiras e ampliar essa discussão. Mas eu entendi que no momento onde eu fui para a companhia, eu tinha uma responsabilidade, especialmente com todas as pessoas negras que me seguiam, que me seguem, que me escrevem, que acreditam no meu trabalho, que acreditam na potência de quem eu sou. Então, um lugar, né, de individualidade, inclusive produzida a partir de uma narrativa moderna, né? Somos responsáveis por nós mesmos. E eu passo a entender isso de uma perspectiva de que eu sou um sujeito, eu sou o Vitor, eu tenho uma subjetividade, eu tenho uma corporeidade, mas isso é dado dentro de um espaço-tempo onde várias outras pessoas caminham comigo para estar neste lugar.
Eu sempre digo, em todas as entrevistas que eu dou, eu não cheguei aqui sozinho. Eu gosto de uma frase da Sueli Carneiro, quando ela vai falar de como se juntou pretos e pardos numa única categoria racial chamada negros. Ela usa a expressão: isso foi uma grande engenharia social. A minha carreira, ela é uma grande engenharia social. E ela não foi produzida só por mim. Ela foi produzida por toda a minha rede. Ela foi produzida pela minha mãe, quando ela dizia que ela não estava com fome, para deixar eu e minha irmã comer. Ela foi produzida pelos meus amigos, quando eu mudei do Maranhão para Santa Catarina, e eu me vi sozinho, e os meus poucos amigos aqui foram redes. Então, todas essas pessoas, elas significam o meu trabalho. Todas essas pessoas, elas dão sentido e significado para aquilo que eu faço. Então, hoje, fazer isso dentro do Nubank, e talvez, né, daqui, sei lá, quantos anos, eu vou fazer isso em outras empresas, em outros lugares, em outros fóruns, mas no momento eu faço aqui, neste espaço, fala de um lugar de que o meu trabalho é possível potencializar a experiência de várias outras pessoas. De várias outras pessoas negras, de várias outras pessoas LGBTQIA+, de várias outras mulheres, e saber que não precisamos estar sozinhos, e saber que este espaço que eu ocupo, ainda que tenha uma responsabilidade, eu consigo distribuir essa responsabilidade, porque tem várias outras pessoas cuidando de mim, me incentivando, me apoiando, é o que dá sentido e significado para isso que eu faço. Eu poderia fazer isso em muitos outros lugares, porque parte de coisas que eu acredito no meu campo de vida pessoal, parte no impacto que eu tenho gerado na sociedade, mas eu faço isso dentro dessa companhia e eu me sinto muito satisfeito de, por exemplo, ter impactado no primeiro semestre, né, de 2021, nós temos ter conseguido contratar, por exemplo, 50% de colaboradores negros, ou seja, das nossas 1.200 vagas, 600 pessoas negras foram contratadas. Este não é um sonho só meu, esse é um sonho de várias outras pessoas que estão nessa jornada. Uma pessoa negra bem remunerada impacta toda uma cadeia de outras pessoas negras, porque enquanto a renda do branco, em geral, é uma renda individual, a renda de uma pessoa negra, em geral, é uma renda distribuída ao longo da sua cadeia familiar. Então, quando eu penso no impacto que esse trabalho gera, no impacto de saber que eu fui uma pessoa que colocou uma peça nesse quebra-cabeça, isso, para mim, me potencializa. Isso, para mim, me dá sentido e significado. Que maravilha. Que maravilha, minha gente. Samantha, para a gente fechar com você, por que você continua fazendo o que você faz? Porque eu acho que o verbo fazer, ele é imperativo em algumas vidas, sabe? Eu acho que eu gosto muito das conversas, eu gosto muito do pensamento, eu gosto muito dos grandes debates, da filosofia, mas eu sobrevivo no fazer. E esse fazer, cada vez mais, ele ganha corpo, porque ele ganha gente dentro desse megazord, né, dessa construção, dessa identidade. Então, quando eu fico aqui ouvindo o Vitor falar, assim como eu ouço você falar, eu fico com uma sensação de que a gente está construindo alguma coisa verdadeira, que a gente está construindo alguma coisa do tempo, né? Eu sei que a gente só sabe se alguma coisa ela é consistente ou se ela realmente é um grande movimento com o passar do tempo. Mas eu tenho, sabe, Monique, de novo, pode ser uma pretensão gigante de achar que a gente está vivendo um tempo revolucionário, de que a gente está vivendo um tempo de entendimento da nossa potência, da construção desses lugares coletivamente, que vai refletir muito no futuro, não só no futuro das nossas companhias, dos lugares onde nós estamos, mas no futuro do Brasil, no futuro do mundo. Isso que Vitor traz, dizendo que uma pessoa negra, o dinheiro dessa pessoa é compartilhado em rede, isso é de uma profundidade, numa verdade sobre a nossa
comunidade, porque, em geral, para que a gente pudesse chegar aqui, muita gente construiu essa rede familiar e ao redor da família, eu falo, as redes são muito potentes, então quando a gente vai lá e de uma maneira a gente acende, a gente volta com muita potência para essa comunidade, né? E Jamila uma vez me disse que é por isso que é muito difícil pessoas negras ficarem ricas, porque quando a gente vai buscar, a gente volta para dividir com muita gente. E você sabe que no momento que ela disse isso, a gente estava conversando, eu fiquei pensando, nossa, mas isso é muito bom, não é? Porque a riqueza, pensar sobre a riqueza, sobre o acúmulo, por si só, dividir é uma revolução. Reconstruir os nossos espaços, poder oportunizar, distribuir é uma revolução econômica. Então, o que a gente está dizendo é que a ascensão de pessoas negras é uma grande revolução econômica para o país. Então, é isso que me faz pensar nesse futuro possível. O que me faz pensar de que eu estou literalmente, ativamente construindo um mundo que eu tanto desejo. E isso me deixa, de uma certa maneira, assim, num nível de pretensão, um ego grandioso, de não achar que eu morro em mim, de não achar que a gente tá no agora, que isso me motiva, que nem eu falei, assim, eu gosto de pensar que se a média do Brasil aí é 80 anos, 85, Brasil mulher, eu estou pensando em viver 100, não estou nem na metade do caminho, e olha só o que já deu para fazer até agora, imagina o que está por vir. Saca? Eu fico nesse lugar aí. É isso que me motiva, eu acho. Exato, é isso, minha gente. Essa conversa foi maravilhosa. Se eu pudesse, ficava aqui horas conversando com vocês, mas é um motivo para chamar mais vezes. Seja no Afropunk, seja no Nubank, seja em qualquer lugar que a gente se encontre. E vocês falando me lembrou de uma coisa que eu ouvi tem uns 2 anos. Uma pessoa falou assim para mim, Monique, quando você me presenteou com aquele livro, eu não entendi muito bem. Eu sabia que era importante, mas não sabia como. Quando você falou aquela frase para mim, eu sabia que era importante, mas não sabia como. E foi listando um monte de coisa que nem eu lembrava do que eu estava fazendo com aquela pessoa. E no final ele falou assim, 2 anos depois, eu estou aqui para dizer que naquela época eu não sabia que era importante, eu não sabia como, e agora eu sei. Então isso que a gente está fazendo aqui, minha gente, com o Afropunk, Nubank, com vocês, com Samantha, com Vitor, comigo, é sobre isso. Talvez vocês não saibam agora, neste exato momento, a importância dessa conversa. Daqui a 2 anos, 10 anos, 1000 anos, vocês vão entender a importância. Não sabia agora como, mas daqui a um tempo vai saber o porquê de tudo isso. Então é isso, minha gente. Essa foi mais uma conversa aqui do Afropunk Bahia. E não esqueçam, tem Afropunk dia 27. E também não esqueçam, eu sou a Monique Evelyn. Tchau, tchau. O Nubank está construindo, comigo, com você e com Salvador, uma história de impacto, inovação e novas oportunidades. Essa história se chama Nuleb. Um espaço para que talentos negros possam desenvolver as suas potências. E já tem casa, aqui, no Rio Vermelho. Salvador, licença, estamos chegando para construir isso juntos. Porque se o sistema não faz mais sentido, a gente muda o sistema.